O Final Level Cast está de volta para mais um episódio. Hoje eu que tô feliz com ele. Ah, que coisa boa. Hoje eu tô feliz porque, pô, o assunto é Pokémon, né, cara? Não tem como não ficar feliz falando de Pokémon. E você, cara, como é que você tá? Ah, Dan, vendo você feliz desse jeito, eu fico até emocionado. Você tava esperando há muito tempo já, né? Você não falava de outra coisa, desde que eles anunciaram aí o New Pokémon Snap. Eu também tava empolgado. Cara, o hype é real. E sabe essas coisas que, quando vai ter uma apresentação, uma E3, uma coisa da vida, todo mundo gosta de fazer aquelas previsões e tem aquela galera que delira na hora de fazer as previsões, né? Tipo, o que você espera na próxima E3? Você vai falar, sei lá, um F0, por exemplo. A gente sabe que não vai ter, mas a galera quer, né? A galera pede. Cara, a minha listinha, o primeiro da listinha era sempre Pokémon Snap. Eu já tinha desistido, eu já tratava como folclore pedir o Pokémon Snap. E finalmente aconteceu, né, cara? Ninguém esperava. E foi maravilhoso que ele chegou, a gente vai falar bastante sobre ele, então vai ser um episódio bem gostoso. E eu tô feliz também, cara, que no dia da gravação desse episódio a Nintendo anunciou um outro joguinho também, cara. É um joguinho pra ensinar a programação de games, mas é interessante. Se meu filho tivesse idade, eu colocaria ele pra aprender. Muito legal. E, cara, pra trocar esse papo aqui com a gente, né, pra falar sobre esse New Pokémon Snap, a gente trouxe um convidado que, se eu não me engano, é a terceira vez que ele tá gravando com a gente hoje, que é o Agazo, cara. Bem-vindo mais uma vez, já é da casa já, né? Não precisa nem tocar campainha, já só entrando. Oh, beleza. Que alegria estar aqui de novo, é a terceira vez, se eu também não me engano, e eu fui convocado da minha Pokébola pra gente poder falar de New Pokémon Snap. Como é que você tá, cara? Tá tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui, a galera que tá acompanhando a gente e vocês, como é que vocês estão? Graças a Deus, eu acho que é a quarta vez, hein? Você veio aqui no Ghost of Tsushima, no episódio do Animal Crossing com Doom, sim, e o Battle Royale. É verdade, caraca, né? Quarta vez, isso aí. Quarta vez, agora Maravilha. A gente tá aqui falando de Pokémon Snap, bom demais ter você por aqui sempre, Agazo, tamo junto. Oh, que bom, que bom. É, mas olha só, da última vez que o Agazo gravou aqui com a gente, não tinha brincadeira de pedir música. Então agora, como não é a terceira vez, mas você pode pedir música no final do programa, cara. A gente vai... Ok, eu posso pedir qualquer música? É, de preferência que não tenha copyright. Você pede a música e a gente vê se dá. Se não der, aí vocês colocam uma outra desculpa. Assim. Beleza. A gente faz um áudio meu e do Dan assim, desculpa. E o Zabuzeta coloca um ritmo de música por trás. Boa. É isso aí. Mas, Agazo, fala pra mim, cara, você tá no time do pessoal que tava esperando por esse Pokémon Snap ou pra você tanto fez, tanto faz? Olha, eu acho que o time das pessoas que estavam esperando o Pokémon Snap era tipo só você, assim, porque chegou num ponto que ele meio que cai num esquecimento, assim. Os spin-offs de Pokémon parecem que são meio que experimentais, e aí eles são legais, a galera gosta, e aí parece que a Nintendo fala, o pessoal gostou, então deixa pra lá, né, vamos fazer outra coisa. E aí eu fiquei muito feliz e muito surpreso quando houve o anúncio, porque o Pokémon Snap original foi um dos jogos que marcou muito a minha infância, sabe? Eu via no Nintendo 64 e foi um dos que me ajudou a ter aquele sonho que todo mundo tem, né, de um grande Pokémon de mundo aberto, mas foi a primeira vez que a gente podia ver os bichinhos ali na natureza, né, porque tinha o Pokémon Stadium, que era as batalhas e tal, e o Snap você tinha aquela coisa de ver eles na natureza, mas eu achei que tinha ficado pra trás e que a Nintendo tinha esquecido e abandonado pra sempre. E aí quando anunciaram eu falei, caraca, New Pokémon Snap, aí eu fiquei muito feliz e tava esperando e eu tô muito feliz jogando ele agora. Cara, a minha chama, ela reacendeu quando o Pokémon GO saiu, e principalmente quando o Pokémon GO teve aquela opção de você poder tirar foto com o seu parceiro, sabe? Ah, sim. E aí a pessoa tirava fotinho e tal. Eu ficava pensando, caraca, isso aqui é muito Pokémon Snap. Eu não tinha ido longe de esperar um novo Pokémon Snap aos moldes do clássico Pokémon Snap, mas eu fiquei imaginando, poxa, que legal seria um Pokémon Snap pra celular, de repente, tipo um aplicativozinho, né? É, exatamente, eu dei uma viajada assim e tal, só que... um minigame, cara, que fosse no Nintendo Land, que tinha lá o minigamezinho lá de várias franquias da Nintendo, podia ter rolado um desses, né? Que faria sentido até com o gamepad ali. Ou no 3DS também, né, Dan? Você tinha a câmera atrás e na frente, eles não exploraram. Dava pra ter sido explorado, não exploraram, mas assim, hoje a gente vai trocar aqui uma ideia pra saber se essa espera aí valeu a pena, né? São 22
muitos anos, mano, de um Pokémon Snap pro outro, e a gente vai ter muita coisa pra falar aqui. Mas, Coelho, antes da gente partir pra esse nosso papo, que é um papo super alto astral, a gente tem que sempre lembrar sobre as precauções, sobre a coisa da pandemia, que a gente tá sempre voltando aqui, a gente tá sempre batendo nessa tecla, porque é muito importante que as pessoas, elas se protejam, né, cara? Elas respeitem todas as precauções, façam todas as precauções, né, Coelho? A gente tá sempre voltando com isso aqui, né, cara? Cara, sempre bom lembrar lá do site PFF para Todos, pra se informar sobre as máscaras que realmente são efetivas, caso você precise sair na rua. Lembrar a galera a se conscientizar mesmo, de cara, não aglomera, entendeu? Tá ruim o negócio e manter em mente que a pandemia a gente quer que acabe o mais rápido possível e a única forma disso acontecer é tentar evitar que isso seja disseminado, né? Então, tamo junto aí, galera. Vamos se cuidar. Exatamente. A gente sempre vai bater nessa tecla, gente, porque a coisa não passou, a situação não está melhor. A gente sabe que a vacina tá chegando, algumas pessoas já estão sendo vacinadas, mas a situação ainda é muito grave, muito séria. Então, vamos sempre ficar aí de olho. E lembre-se que quando você se protege, cara, quando você tá se cuidando, você tá protegendo as pessoas que estão à sua volta. Então, tenha empatia pelo próximo. E também a gente não pode esquecer aqui de falar do nosso Telegram, né, Coelho? Que tá 1000 por hora. Cara, foi muito legal. No último episódio, a gente já conversou com a galera, respondendo as perguntas lá que eles mandaram pra gente no Telegram. A gente tem interagido bastante. A galera tem uma interação muito bacana lá no Telegram. E o link sempre fica na descrição dos episódios. Chega lá pra conversar com a gente, usar nossas figurinhas, marcar o @ nosso lá pra gente bater um papo sobre games ou sobre qualquer outra coisa depois. A comunidade Telegram é muito gostosa lá. É a única coisa que eu uso o Telegram é pra comunidade do Final Levelcast. Eu entro lá só pra isso. Bom demais, bom demais. Então, gente, vamos lá, Telegram. Mas agora o papo é tirar fotinho. Vamos falar sobre Pokémon Snap? Vamos nessa. Bora. Meus amigos, foram 22 anos de espera. É uma loucura isso. Quantas gerações de Pokémon não passaram de lá pra cá? Quanta coisa não evoluiu em termos de tecnologia? A gente nem esperava mais que ele pudesse existir, né? Mas Pokémon Snap pegou todo mundo de surpresa e voltou no formato de New Pokémon Snap. E agora podendo aproveitar e fazer muitas coisas que antes a limitação do hardware do Nintendo 64 não podia, né? Então é muito bom a gente ter até mesmo uma variedade maior de Pokémon pra conhecer, pra ver interagindo. Isso é uma das coisas mais gostosas do jogo, inclusive, né, Dan? Cara, é uma coisa legal que no iniciozinho, né, agora da nossa gravação, o Agaso falou sobre a sensação, né, de quando você jogou o Pokémon Snap lá atrás no Nintendo 64 e que você podia ver os Pokémons na natureza, né, você podia ver o comportamento deles. Isso é uma coisa que eu acho interessante porque eu lembro que o Pokémon Stadium, quando saiu, ele era o primeiro vislumbre que você podia ter dentro de um videogame, que você via os Pokémons fora do gráfico pixelado, né, 2D do Game Boy. Então você via o Pokémon ali em 3D, né, aquela coisa parecia real, saltando na sua cara. Mas era uma coisa mais robótica, né? Era um combate em que eles respondiam seus movimentos. O gráfico, ele era muito legal pra época, mas ele não tinha uma animação, assim, um comportamento, uma coisa muito elaborada. E no Pokémon Snap, era diferente. Você via eles na natureza, você via eles interagindo com as coisas, você interagia com eles e tinha coisas diferentes pra você fazer e ver os seus Pokémons ali, os Pokémons da natureza reagindo. Agaso, quando você jogou o Pokémon Snap na época, você também teve essa sensação, cara, de que tipo, cara, isso aqui é a natureza. Seria assim se fosse de verdade? Sim. E o mais interessante, assim, é que eu não sei se a gente consegue falar pra galera de hoje que não viveu aquela primeira febre Pokémon, como que era aquilo. Porque fez muito parte da minha vida. Eu não assisti Pokémon todo, o anime inteiro e tal. Eu assisti a primeira, a segunda temporada, mas que durou bastante tempo aqui no Brasil. E ver aquilo se tornando real, igual você falou, né, entre aspas, dentro de um jogo de forma 3D, era meio que a realização de todos os nossos sonhos, porque você via lá o anime passando e você via os jogos, mas você não via eles com vida, assim, com a sensação de que eles poderiam ser animais de verdade. E aí esse Pokémon Snap veio e mostrou, olha só, é assim que seria se eles estivessem na natureza. E aí você fala, caraca, de fato, né, porque antes ficava só na sua imaginação, mas olha, o Pikachu poderia ser tipo, sei lá, um cachorrinho aqui na vida real, né, ele existindo, ele estando ali, ele interagindo com as coisas, e a gente soube observando e batendo foto.
foto. Então sim, e eu adorava, né? Eu não tive a fita, todo final de semana eu alugava, e aí tinha que começar de novo, porque o save ia embora na segunda-feira, que alguém gravava em cima, mas era assim, toda vez era aquela sensação de você tá explorando algo familiar, mas ao mesmo tempo novo. E de descoberta também, né? Sim, porque sim. tinha muita coisa sobre os Pokémon que você não via nos jogos sem ser o Pokémon Snap, né? E assim, eu não sei você, mas eu não sabia falar inglês, então a Pokédex tem lá a descrição do Pokémon, o que ele faz, etc. A gente passava batido, né? E aí, quando o Pokémon tava ali comportando, fazendo alguma coisa que às vezes tava até descrita na Pokédex, você falava, caraca, olha esse Pokémon fazendo isso, então é isso mesmo que você falou. Pois é. E uma coisa muito legal é exatamente isso que você falou. Muitas da descrição dos Pokémon e da natureza deles, a gente não sabe jogando o jogo. Como, por exemplo, como é que um Pokémon evolui naturalmente. Às vezes, né, tipo, sem batalhar, porque a gente evolui ele nas batalhas ali, nas brigas. E no Pokémon Snap a gente conseguia ver isso, né? O exemplo mais clássico é a Magikarpa. A Magikarpa nem brigar com outros Pokémon não conseguia, porque ele só ficava usando os Splash ali. Como que ela evolui? Como é que Gyarados existe na natureza, né? Através de muita fúria. O negócio lá dela subir a cachoeira, né? A Magikarpa, quando subia a cachoeira, ela virava o Gyarados. Então, é assim que ela evolui na natureza. Então, é muito legal. Como o Pokémon Snap veio como uma experiência muito legal de você interagir com aquele mundo. E é legal que, se você parar pra pensar, né? Esse ano é o 25º aniversário da franquia. Então, assim, Pokémon Snap saiu muito cedo, né? Era legal, era interessante você pensar que eles tiveram essa ideia super fora da caixa de você explorar a natureza daquilo ali lá atrás, sabe? Lá no início da coisa, né? Hoje você tem a tecnologia aí pra você poder, né, explorar mais e brincar mais. E a gente vai falar mais sobre isso, sobre o New Pokémon Snap, sobre essas interações, sobre tudo que tem no mundo do jogo. Mas, cara, se pensar nisso em 1900 e vovó tossia, é uma coisa bem pra frente, um pensamento bem legal. E tem uma história curiosa, né, sobre o Pokémon Snap, é que ele é um dos poucos projetos da Nintendo em que o Iwata e o Miyamoto trabalharam juntos. O Iwata, pra quem não conhece, né, ele foi diretor da Nintendo, né, durante muito tempo, era super carismático, quem via a Nintendo Direct com certeza viu... Presidente, né? Diretor. Presidente. Obrigado pela correção com ele. E o Miyamoto é o criador apenas do Super Mario. E a história, ela é contada no Ask Iwata, que é um livro que saiu recentemente no idioma inglês. Eu tava lendo ele há pouco tempo. O Miyamoto conta em uma entrevista que ele estava desenvolvendo um jogo de tirar fotos. E aí, eles estavam já com a coisa em andamento, já estava um pouco avançada, né? E o Iwata foi olhar o projeto e ele, numa conversa com o Miyamoto, ele teria dito assim, cara, né? Cara. Ele falou, cara, tipo, esse trabalho é muito legal, tipo, tá bem robusto e tudo mais, mas o que importa é o que você vai fotografar e não você apenas tirar as fotos. E aí, o Iwata falou, Miyamoto, eu acho que o que a gente tem que fotografar é Pokémon. Vamos colocar Pokémon nisso aí. As pessoas vão fotografar Pokémon. É um gênio, né? E aí nasceu o Pokémon Snap, né? Então, tipo assim, foi o Iwata ali com aquela mente dele super criativa que teve esse insight e junto com o Miyamoto eles acabaram criando o conceito que nasceu o Pokémon Snap. Então, cara, é um jogo que, além de ser tudo que ele significa pra franquia Pokémon, ele tem o dedo de dois dos maiores gênios, figuras lendárias da indústria, sabe? Então, assim, ele não é o que ele é à toa, sabe? Tem um tempero ali a mais e a gente entende por quê. Não é à toa que as pessoas amam. Aproveitando esse gancho que você falou, eu acho que é importante a gente contextualizar, porque eu não sei a idade da galera que tá assistindo a gente, mas 22 anos atrás, galera, a gente não tinha celular disponível pra tirar foto de todos os lugares, não tinha câmera digital, assim, disponível, as fotos eram tiradas em filme, né, você tinha que bater o filme, revelar, então assim, o cara pensar que isso poderia servir como entretenimento e que colocar Pokémon ali faria o coração do jogo, por assim dizer, é uma coisa que foi bem à frente ao tempo dele, foi bem inovador ali naquele momento pra poder fazer dar certo, né, então o mérito disso também, porque às vezes a gente tá pensando com a nossa cabeça agora, falar, todo mundo tem um celular, eu posso bater foto de tudo quanto é coisa, então nem é tão legal assim, os negócios têm realidade aumentada pra poder tirar a foto do Pokémon lá no Pokémon GO e tal, então qual que é a vantagem? Igual eu vejo algumas pessoas dizendo, né, é um jogo só de bater foto de Pokémon? Como assim? Então assim, lá atrás foi uma ideia super inovadora e eles conseguiram trazer agora de novo essa ideia, acho que a gente vai falar um pouquinho mais, mas só pra gente contextualizar pra ver como foi a genialidade deles naquele momento. Sim, pois certamente. Eu acho até que válido a gente explicar um pouquinho do que se trata a franquia Pokémon Snap, né? Resumindo em uma frase,
eu acho que dá pra falar que é o Animal Planet de Pokémon. Discovery Channel, né? Discovery Channel, Quem conhece Pokémon, quem jogou os games de Pokémon, ou mesmo quem acompanhou o anime, o foco do Pokémon, do core, assim, é você batalhar, né? Você captura seus Pokémon, você treina os seus Pokémons, eles ficam cada vez mais fortes, você enfrenta os seus adversários, e você pode colecionar, né, pra capturar mais e não sei o quê, mas é sempre com a batalha, né? Você precisa enfrentar um Pokémon pra poder capturar ele e tudo mais. E no Snap, ele tira o foco do combate e ele leva você pro papel de observador, né? Você faz exatamente isso que o Coelho falou. A analogia, na verdade, ela é bem inteligente, porque o Animal Planet, né, aqueles fotógrafos que estão ali, que estão documentando a natureza, eles não estão ali pra intervir em nada, eles estão ali apenas com o papel de documentar, né? Tá aqui no Pokémon Snap a gente intervém um pouquinho. Mas não é recomendado, né? Mas é porque são mecânicas do jogo ali pro jogo ficar mais interessante. Sim, sim. A ideia raiz é que você é um fotógrafo, um observador, que vai, como a gente já falou, né, ver os Pokémons na natureza, os Pokémons em seu estado natural ali, sem nenhuma influência de um treinador Pokémon dizendo o que ele tem que fazer ou não, né? Então, esse conceito ele é muito curioso. Assim, a gente vai entrar em mecânicas, a gente vai falar um pouco mais sobre o jogo, mas é que é engraçado, o Agaso meio que falou isso, né? Eu vi muita gente no Twitter falando isso. Pô, eu vou pagar não sei quanto num jogo que é pra ficar tirando foto de Pokémon, tirando print de Pokémon, sabe? Cara, eu não vou entrar no mérito de se esse valor aí vale ou não pro jogo, porque a gente sabe que essa é uma pergunta que ela tem muitas respostas, né? Mas o jogo, falando sobre o jogo, né? As mecânicas, o feeling do jogo, ele vai muito além de você apenas tirar uma foto de Pokémon. Sim, seria tipo você dizer que Mario é um jogo de pular, FIFA é um jogo de... chutar a bola. Chutar a bola, você minimiza muito o que é realmente a parada, né? Exatamente. Mas, ô Coelho, deixa eu te perguntar, vou jogar aqui. Você acha que pra curtir o Pokémon Snap tem que ser fã de Pokémon? Nossa, boa pergunta. Não sei, cara. Eu acho que não, porque se você for um jogador que você gosta de animaizinhos, independente de ser Pokémon ou não, ele é fofo, é um jogo fofo. É tipo, se a Nintendo fizesse um Nintendogs de tirar fotos, só que ali é Pokémon. E é mais interessante que as criaturas são curiosas, elas têm interações curiosas e tal. E o jogo, pelo jogo, é divertido. Não o jogo porque é Pokémon, entendeu? Você acha, Gaso, que tem que ser fã? Assim, eu concordo mais ou menos com o que o Coelho falou, porque assim, não tem que ser, porque você consegue tirar proveito do jogo sem ser fã de Pokémon, sem conhecer nada de Pokémon. Eu acho que quando você é fã, quando a franquia fez sentido na sua vida de alguma forma, quando você assistiu o anime, jogou algum outro jogo, ou tem esse carinho especial, você tem um envelopamento muito mais especial pra aproveitar o jogo, sabe? Porque, é o Pikachu, e o Pikachu ele fez sentido na minha vida, e agora eu tô fotografando ele, olha que bonitinho, olha o comportamento dele. E aí deixa de ser fotografar qualquer coisa pra fotografar algo importante pra você, sabe? Então eu acho que você não necessariamente tem que ser fã, mas se você for fã, você adiciona aí um monte de camadas pra você aproveitar o jogo como ele foi pensado. Ele é meio que uma homenagem para os fãs, né? A ideia inicial, ela deu tão certo com essa questão de observação de Pokémon, que começou a falar, poxa, não é só batalha. E, inclusive o personagem do Pokémon Snap original, que era o Todd, ele foi fazer uma pontinha no anime, né? Ele aparece lá como um fotógrafo Pokémon, tem alguns episódios focados nessa coisa que o Ash fica deslumbrado, fala, poxa, existe esse negócio de observar Pokémon? E aí ele mostra com a câmerazinha dele lá que sim, que é uma profissão a ser seguida dentro do mundo Pokémon e tal. Então assim, você tem essa intercalação, se essa palavra existe, mas você tem essa junção aí de conceitos e de coisas que dão uma camada extra pra você aproveitar. Então eu acho que é muito recomendado que você seja fã de Pokémon pra jogar o Pokémon Snap. Tanto que a gente tem alguns outros jogos de tirar fotinha que foram meio que na pegada da nostalgia do Pokémon Snap, que não tiveram tanto êxito assim, sabe? Porque não teve essa paixão extra de você conhecer e tá fotografando aquelas coisas que você conhece. Agaso, eu concordo 100% com você. Você tendo esse apelo emocional prévio, você aproveita muito mais. Mas se a pessoa que não tem tanto contato com Pokémon, de repente jogou Pokémon GO, mas se interessou pela premissa do Pokémon Snap, eu não acho que ela precisa ter um apelo emocional. Se ela já se interessou pela premissa, ela vai encontrar ali um jogo que tem um loop de gameplay que vai prender ela. Porque é muito bem feito, cara. Sim, é engajante a atividade em si. Concordo. Mas você concorda que não vai ter a mesma profundidade? Não, com certeza não. Você, já conhecendo aquele universo antes, você, claramente, só pelo fato de estar ali dentro já é outra coisa, você já tem aquela sensação boa, né? Tipo, caraca, aquela parada que eu conheço e gosto. Que maneiro, sabe? Eu tá vendo dessa forma. Olha, ele tomando vida, então é assim que funciona e tal. Olha, ele ficando bravo e tem umas coisinhas
assim, né? É. Olha o Hoot ali, deitado, dormindo. Porque é de manhã e ela só fica acordada de noite, né? Exatamente. Total, cara. Mas assim, falando sobre o New Pokémon Snap, né? A gente deu uma contextualizada, né, do que se trata Pokémon Snap, como ele foi importante, né, e elementos aí que fizeram dele um jogo que é muito querido pelas pessoas. New Pokémon Snap, agora 22 anos depois, né, ele traz uma história que eu acho até legal, cara. O jogo se passa numa região chamada Lental, acho que é assim que fala? Lental? É, Lental Region. É, e ela é uma região que não existe nos outros jogos, né, uma região nova ali, e você, como um fotógrafo, né, você acaba sendo convocado pelo professor, que tem um nome maravilhoso, que é o Professor Mirror. Sensacional. Aliás, tem vários trocadilhos, né, Coelho, com coisas relacionadas à câmera no jogo. Tem, vários. O próprio nome do laboratório lá se não me engano, é o Laboratório Ecológico de Ciências Naturais, né? Só que em inglês, Natural Sciences. Se você pega as iniciais, vira lens, de lente em inglês, né? Muito bom. E aí você tá nessa região, você vai explorar aqueles Pokémons, você não sei o quê, e você é apresentado ao conceito dos Illumina Pokémon, né? Que são Pokémons que têm um brilho misterioso. E aí a história gira um pouco em torno disso, dessa lenda desses Pokémons que dizem que brilham, né? E você vai atrás pra fotografar e poder documentar a existência desses Pokémons diferentes, né? Eles são meio que os Pokémon lendários ali daquela região, né? E vale lembrar também, gente, que não tem todos os Pokémon nesse jogo, tá? Não são 900, sei lá, nem sei quantos Pokémon já tem. São cerca de 200 que tem nesse game. Mas precisamente são 214 Pokémons que tem nesse jogo. E é legal porque ele mescla, né? Como a gente falou já, passaram-se muitos anos, muitas gerações de Pokémon nesse meio do caminho. Então são muitos Pokémons. Então ele pega ali alguns dos Pokémons mais emblemáticos, né? Como o Pikachu, o Bulbasauro, vão estar nesse jogo. E ele mescla essas gerações para poder agradar aí os diferentes fãs de Pokémon, que é uma franquia que atravessou o tempo, fez fãs de muitas idades e vem fazendo cada vez mais fãs. Mas a gente vai falar um pouquinho também sobre as mecânicas pra galera poder entender. Agaso, essa coisa das fases, cara, as fases serem lineares e tal, muita gente me pergunta, pô, mas a exploração é livre? A exploração é travada? Você acha legal isso? Como funciona isso pra você? É funcional? Olha, num primeiro momento, eu tava jogando e aí eu falei, poxa, seria tão legal se a gente pudesse parar o carrinho e aproveitar. Mas aí depois, quando você pensa na estrutura do jogo e no que ele se propõe, eu acho que sim, faz muito sentido. Porque assim, pra galera que tá acompanhando a gente, as fases são lineares, você entra num carrinho, que tem o nome e tudo mais, a gente não vai entrar nesses detalhes agora específicos, mas você entra num carrinho que é como se fosse um carrinho de uma montanha-russa. Ele vai te carregando, você não tem o controle do movimento de ser carregado pelo cenário e você controla apenas o movimento da câmera. Você pode fazer 360 graus, olhar pra cima, onde você quiser, desde que você esteja sempre em movimento. E isso altera não só a sua capacidade de tirar fotos, porque tirar fotos no momento certo é importantíssimo para você conseguir a pontuação bacana, né? Porque ele vai avaliar depois. E também afeta o seu feeling de você estar ali, porque você tem o fator replay, você volta nas fases várias vezes, e cada vez que você volta, você tá prestando atenção em um ponto específico e você vê coisas diferentes. Você fala, caraca, eu não prestei atenção nisso aqui que aconteceu. Ou às vezes você tem alguma modificação. Eu acho que a dinâmica de gameplay, depois de pensar um pouco, não seria tão legal se você pudesse de fato controlar o movimento do carrinho, porque aí você teria um controle quase que artificial sobre a situação toda, e aí perderia essa diversão de agora eu consigo tirar uma foto boa, agora eu vou conseguir tirar uma foto quando aquele Pokémon estiver fazendo determinado movimento, quando ele estiver pulando na lava, ou quando ele começar a bater asa. Enfim, eu acho que essa magia de você comemorar uma foto bem tirada, uma foto que ficou legal, que ficou épica e postar na internet com orgulho, vem exatamente do resultado dessa dinâmica de gameplay. Então eu acho que sim, funciona, apesar de poder ser criticável e tal, mas eu acho que pra proposta desse jogo funciona e funciona muito bem. Isso que você falou, né, de tirar uma boa foto, né, o jogo ele gira em torno de você tirar a foto de todos os Pokémons possíveis pra poder completar o seu álbum, e essas fotos elas são avaliadas pelo Professor Mirror, né, ele dá uma nota lá de 1 a 4 estrelas, acho que é isso, né. É meio confuso de entender, assim. As estrelas você tem de 1 até 4 estrelas, são 4 fotos que você pode tirar de cada Pokémon, né, então assim, o Pikachu você tem 4 tipos de estrelas específicas. No começo eu achei que eram as notas também, mas as estrelas elas estão relacionadas a comportamentos e locais diferentes no nível de raridade. É verdade. Então, 1 estrela é você bater a foto do Pokémon de qualquer jeito, mas talvez 1, 2 estrelas, e aí isso varia de Pokémon pra Pokémon, pode ser o Pokémon tendo uma reação de felicidade, então pode ser ele sorrindo, ou então pode ser um Pokémon que tá no determinado local da fase fazendo alguma coisa bem específica. 4 estrelas é uma ação mais rara, sabe? Mais específica. Ele interagindo com outro Pokémon, Sim,
tipo, quando passa um voador e pega uma Magikarpa no ar, assim, aí, pô, tira uma foto rara. Sim, são esses momentos bem específicos mesmo. E aí, dentro dessas estrelas, você tem a nota. E a nota, ela varia aí de 0 até, sabe-se lá quanto, mas você chegando em 4.000 é bacana, 5.000 já começa a ficar muito legal. E essas notas, elas são dadas de acordo com uma série de fatores que são avaliados, como, por exemplo, se ela tá bem enquadrada, se o Pokémon ficou no centro da foto, se ele tá próximo, porque às vezes você tira uma foto, o Pokémon tá muito longe, e aí você quase não vê. Se tem Pokémon um em cima do outro, tampando, né, um Pokémon outro, ou se tá bonitinho de ver. Se ficou o Pokémon com o corpo dele inteiro dentro do frame, ou se ficou torto, você perde ponto, ou ganha. Você ter outros Pokémons da natureza também ajuda a dar mais ponto, né? Sim, se pega alguma coisa no fundo. Então, assim, tem muitos fatores pra serem analisados. E aí, quando junta com a dinâmica da gameplay, faz você tá sempre querendo uma pontuação maior. Então, tipo, eu tentei tirar, não saiu essa foto, eu vou voltar aqui na fase de novo, vou focar pra conseguir tirar uma foto melhor nesse momento específico. E assim vai. Sabe o que eu acho legal? Que eles introduziram, e eu acho que funciona muito bem no loop de gameplay. Primeiro que, quando você tá jogando, uma das coisas que você tem que tomar cuidado é quantas fotos você tira, porque você não tem fotos infinitas pra você tirar durante aquela run, né? Cada run que você faz, tipo, você escolhe lá o cenário que você quer ir. Vou agora na floresta de noite. E aí dura, sei lá, uns 3, 4 minutos cada uma, né? Se não me engano é mais ou menos por aí, não é mesmo? É, por aí. Mais ou menos por aí. Entre 3 e 5, mais ou menos por aí. Aí você tem um X de fotos que você pode tirar, então você tem que tomar um pouco de cuidado pra não ficar tirando 50 fotos de um mesmo Pokémon e lá no final acontecer alguma parada que você não vai conseguir pegar. E com essa mecânica de álbum de figurinha que eles fizeram agora, né, que você tem até 4 poses ou 4 reações diferentes do Pokémon que você vai completando no seu álbum, é muito legal porque você volta naquela fase múltiplas vezes com diferentes objetivos. E aí, à medida que você vai voltando e vai completando esses objetivos, você vai passando de level no mapa. Isso. O mapa passa de level. E aí, à medida que o mapa passa de level, tipo, agora o mapa level 2, você vai encontrar Pokémon fazendo ações que antes eles não faziam. Então é muito legal você sempre tá voltando, né, Dan? E além do Pokémon fazendo coisas que ele antes não fazia, você encontra novos Pokémons no mapa também. Tem um mapa, por exemplo, eu não vou entrar muito aqui quais Pokémons você encontra, em que momento você encontra, mas tem um mapa específico em que você passa tipo um redemoinho na água, assim, e a primeira vez que você passa, não tem nada ali. Acho que você joga uma frutinha e pula uma Magikarpa. E parece que tem alguma coisa que você faz que pula um Blastoise de dentro do redemoinho. E aí, num outro nível da fase, esse Blastoise que pula dali tá na areia. Então, tipo, conforme você vai subindo de nível na fase, esses Pokémons eles vão mudando de lugar, ou outros Pokémons que estavam muito escondidos não estão mais escondidos, ou eles estão interagindo com outros Pokémons do cenário. Então, essa coisa que o Agaso falou de ter o fator replay e a importância de você fazer pontos, de tirar boas fotos, é pra que você, por exemplo, você jogou uma fase no nível 1, você tava mais focado no lado direito da fase porque você queria pegar um Pokémon que tava ali e tal. E aí acontece aquilo que o Agaso falou, você tá focado em tirar uma foto aqui, mas se você olhasse pro seu lado esquerdo, tinha, sei lá, um Pidgeot passando voando, sabe? E aí você não pegou essa foto. Então você pode jogar de novo, pra dessa vez você, naquela hora que você sabe que o Pidgeot passa, você olhar pro outro lado e tirar a foto do Pidgeot. Aí você já repete a fase. E aí quando você passa de nível, aquele Pidgeot que passava voando já não tá mais ali. Ele tá, sei lá, posado numa árvore, mais pra frente. Então assim, conforme você vai subindo de nível, conforme você vai fazendo as fases de novo, é sempre uma run diferente, né? Então o jogo ele não cai na mesmice. Primeiro que você vai querer sempre tirar uma foto melhor do que a outra. Você vai querer passar de novo pelo aquele momento ali pra poder fazer melhor dessa vez. E depois isso vai mudando, e vai mudando, e vai mudando. Então o ciclo do jogo, né, de gameplay, essa repetição do jogo, ela é uma repetição que não é tediosa, né? Porque o jogo ele vai mudando. E ele vai te introduzindo novas mecânicas aos poucos também, o que é bem legal. Exatamente, né? Essa coisa de você estudar a natureza e você estudar o comportamento dos animais e não sei o que, é muito inserido no jogo dessa forma aí, como a gente tava falando agora, né? Dos Pokémons eles terem comportamentos diferentes, e aí você vai ver, sei lá, um Pokémon brincando com outro, um Pokémon brigando com outro, e aí você vai explorando a natureza desses Pokémons. Isso que você falou, Coelho, dos itens, né, que faz com que você ative essas reações, você sabe me dizer quais todos são? Tem a fruta, tem a orbe, e o que mais que... Cara, o primeiro que você pega pra você interagir com os Pokémons é o scanner. É aquele negócio, o seu objetivo aqui é ser um pesquisador daquela região pra você entender melhor o comportamento dos Pokémon e descobrir como que tá acontecendo esse fenômeno da natureza. E aí, dessas coisas que ele te dá no início logo é o scanner, que é uma paradinha que escaneia o mapa e você consegue ter algumas informações extras, às vezes pra saber se tinha uma coisa escondida por ali e tal. Só que os Pokémons, eles ouvem o barulho do scan. Eles sentem isso. Às vezes eles estão brincando, não sei o que, aí eles param e eles olham pro lado. Então, às vezes,
vezes você quer pegar o Pokémon olhando pra câmera e ele tá distraído, fazendo outra coisa ali, né? Aí você ativa o scanner e ele tipo, cara, o que é isso? Aí ele olha pro lado, aí você consegue pegar aquela fotinha. E à medida que você vai evoluindo, você vai ganhando outros itens, né, Gaza? Sim, assim, uma coisa que é legal falar é que o scanner, ele age de forma diferente de acordo com cada Pokémon, né? Ele chega a falar no jogo que ele gera um tal do momento cheese, né? Lá eles fala cheese, que você sorria aqui pra gente. É legal você ter até essa descoberta do que cada um desses itens faz com cada Pokémon diferente, porque você tem reações diferentes. Então, às vezes você escaneia o Pokémon, sei lá, vamos dizer um Scorbunny. Ele fica todo satisfeito, feliz e tem uma reação. Mas às vezes, por exemplo, um Bulbasauro, quando você escaneia, eu não sei se esse é o caso, mas estamos dando um exemplo aqui, ele não gosta e sai correndo, sabe? Então, às vezes você escanear pode ser que você espante os Pokémon. Às vezes você vai conseguir que ele tenha uma reação. Então é legal que você escaneia e você começa a ver, fala, olha, esse Pokémon aqui é sensível ao scan. E alguns às vezes não vão fazer nada. Do mesmo jeito com as outras ferramentas de reação. A maçã é engraçada, né? Também tem isso, tipo, o Pidgeot tem uma parada que você taca a maçã nele, ele fica tipo, ah! Aí ele sai voando. Como é que o Pidgeot faz? Ele... Ah, tá, beleza. E aí tem um Pokémon que dá peninha, cara, que você taca nele, ele é pequenininho, ele meio que fica desacordado, você faz um knockout no Pokémon. Sim. Com a maçã. Assim, primeiramente, né, a gente precisa fazer um disclaimer aqui, porque esse é um jogo que ele não só é um jogo que te faz se apaixonar por esse universo Pokémon, mas eu sou apaixonado pelo universo da fotografia, e você ter isso incluso ali dentro do jogo é sensacional. Então assim, você tem alguns conceitos de fotografia que funcionam pra vida real também, né, enquadramento, toda essa coisa pela qual as fotos são avaliadas. E quando se vai tirar fotos de animal na natureza, não é recomendado de jeito nenhum que você tampe fruta neles, que você bata o flash nos animais. Geralmente os fotógrafos profissionais têm lentes que pegam a longa distância para ter interferência mínima ou quase nenhuma possível naquele ambiente para pegar o animal no seu habitat natural e não colocar o fotógrafo em risco também. Então a gente tem que fazer esse disclaimer, porque na vida real é um pouquinho diferente, mas no jogo como mecânica... Na vida real a Discovery Channel não contrata uma criança também, né? Exatamente, de 10 anos pra ir lá tirar foto de um leão, né? Sim, exatamente. Mas assim, no jogo como mecânica, funciona e você tem que, de fato, fazer essas interações porque elas geram algumas coisas legais. A fruta, que o Coelho falou, ela é bacana porque ela também pode ser uma ferramenta que você usa meio que como arma. Tem uma fase, logo no começo você vê um Arbok atacando um Pokémon. E aí se você joga a fruta no Arbok, você espanta o Arbok e aquele Pokémon fica felizinho ali. E aí mais pra frente da fase, você vai ver ele aparecendo em várias formas, porque parece que ele chamou a família dele, aí tem um monte dele lá. Se você não salva ele no começo, aí ele nem aparece depois, parece que eles se esconderam todos ali. Então você tem essas outras interações extras que você só vai descobrindo à medida que você vai experimentando, e é aí que o jogo começa a ter uma profundidade maior. A gente tava fazendo várias gameplays lá no canal, e era engraçado eu ver a reação das pessoas nos comentários, porque assim, quando eu fiz a gameplay do começo, apareceu um monte de gente falando aquilo que a gente já discutiu, né? Ah, um jogo só pra bater print de Pokémon não é possível e tal. Aí a gente fez uma segunda, uma terceira e estamos fazendo lá as gameplays e você começa a ver que a pessoa se interessou pelo primeiro, aí foi ver o segundo e começa a mudar isso nela. Fala, poxa, eu subestimei o jogo, até que ele é legal. E aí depois começa, faz mais porque eu tô muito envolvido, né? Tem gente que comenta tipo, ah, eu ia ver só do que se tratava, eu tô aqui no episódio 7. Então assim, é legal porque esse aprofundamento das mecânicas que você vai tendo e a sua interação dentro do jogo vai fazendo com que você se envolva cada vez mais, né? E aí só complementando, além da fruta, você tem orbes luminosos, que aí por questão da história também, você consegue desenvolver esses orbes, e esses orbes servem para iluminar os Pokémon e também para iluminar pontos diferentes do mapa, que dependendo, você consegue gerar reações diferentes. Às vezes um Pokémon vai lá ver que brilho que foi aquele, às vezes um Pokémon acorda e se assusta e sai voando. Então assim, tem coisas que vão acontecer quando você usa essas orbes luminosas, e aí acaba caindo nas interações do cenário mesmo, né? Todas essas três mecânicas que você vai ativando. Ah, não, tem mais uma, que é a musiquinha. Né? Você pode tocar uma musiquinha, e a musiquinha, ela vai fazer também coisas diferentes com Pokémon diferentes. Então assim, às vezes o Pokémon tá dormindo, você toca a musiquinha e ele acorda. Às vezes você toca a musiquinha e o Pokémon para, começa a prestar atenção e começa a dançar, né? Então vai muito da personalidade de cada Pokémon também. Às vezes você toca a musiquinha, nada acontece, o Pokémon não tá nem aí. Então, isso
isso tudo vai fazendo com que você crie camadas extras aí de profundidade com o seu relacionamento com o jogo, é muito legal. Isso que você falou das diferentes interações e de acrescentar profundidade à gameplay, né, e a forma como a narrativa do jogo vai se desenvolvendo em cima dessas coisas, isso volta naquela coisa que a gente falou sobre as estrelas e a avaliação das fotos. Você vai passar pelas fases e você vai se perguntar, mano, como eu faço pra tirar uma foto 4 estrelas desse Pokémon aqui, sabe? E aí, tipo, você pega uma dessas habilidades, um desses itens, como por exemplo esse da música, e aí você descobre que se você tocar essa música pra um determinado Pokémon, ele dança. E aí quando você tira a foto dele dançando, aparece lá que foi uma foto 4 estrelas. Então, tipo, você vai se perguntar, a curiosidade que o jogo bota no seu colo, ela vai sendo atiçada cada vez mais, e você, quando tem todas essas ferramentas, você já começa a se perguntar quando você passa por um Pokémon, vou tacar fruta? Vou tocar uma música? Ou vou jogar uma orbe luminosa? Ou faz tudo ao mesmo tempo. Cara, tem um momento no game ali que você tá na praia e aí tem umas Bellossons, que são aqueles Pokémonzinho ula-ula, né? Havaianos, assim, que tem aquelas plantinhas como se fosse uma saia, e elas estão escondidas dentro de uma outra planta, né? Tipo, com medo, sei lá, se protegendo do sol, não sei. Você chega perto delas e toca a música, elas vêm curiosas da plantinha ali e começam a dançar felizinhas pra você. É muito fofo, cara. É muito bom, muito é bom. Muito bom. Tem uma inscrita, cara, no meu canal que ela veio me falar que ela não tava muito interessada pelo game, mas a amiga dela tinha comprado e ela foi jogar, pegou emprestado, né, dividiu conta ali, e ela começou a jogar e continuou jogando e não conseguia mais parar de jogar porque ela tava muito envolvida, porque essas mecânicas realmente atiçam a nossa curiosidade, a gente fica envolvido. Sim. E a hora que você se vê procurando como conseguir mais pontos, como conseguir completar o seu álbum, meu amigo, o jogo já te pegou. Não importa se você tava interessado antes ou não, ou se você conhece Pokémon ou não, você vai querer conseguir aquelas coisas e fazer parte daquele mundo, porque as micro recompensas que o jogo te dá são frequentes e boas, né? Te instigam bastante. Isso é bem legal. Sim, às vezes você fez a fase 15 vezes e aí você olha pra um ponto e fala, ó, não reparei que tinha um Pokémon ali. Eu não vi isso aqui acontecer. E assim, o fato de que tem às vezes o mesmo tipo de Pokémon aparecendo em determinadas interações diferentes durante a fase, também agrega mais a isso, né? Porque às vezes o primeiro Pokémon, ele tá lá só dormindo. E aí não faz muita coisa. Aí às vezes o segundo tá ali num ponto que às vezes você joga uma maçãzinha, traz um outro Pokémon de perto e os dois se estranham. E aí eles brigam. Tem uma fase com o Tyranitar, que ele tá lá parado e aí às vezes você consegue levar o Lycanroc perto dele, os dois se estranham e o Lycanroc sai correndo quando o Tyranitar briga. E aí ele fica bolado e ele dá um ataque quebra-pedra do lado que ele tá e sai e vai pra uma caverna. Então assim, não acontece todas as vezes. Essas interações pequenas, às vezes você provoca, né? Você coloca uma frutinha aqui num ponto certo, trouxe o Pokémon até determinado ponto, ele vai lá e vai tretar com o outro que tá mais próximo ali. Às vezes você joga uma fruta, o Pokémon com fome vai lá e interage. Na fase do deserto mesmo, você joga uma fruta, dependendo do local, vem aquele Pokémon que eu esqueci o nome dele, que parece um abutre, ele vem voando, pega a fruta e vai embora. Igual o comportamento normal dos animais em deserto, né? Que a gente já vê vários relatos de fotógrafos de animais que às vezes vão se alimentar, o cara abre o hambúrguer dele lá no meio do deserto, vem uma ave, cata e vai embora. Sim, né? Então assim, sim, isso é muito bom, legal, cara. Você ver esses comportamentos animais colocados nos respectivos Pokémon. Sim, isso é muito legal, cara. Inclusive tem uma coisa, falando em comportamento animal, né, que é uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro jogo do Pokémon. Tem uma situação específica que acontece em uma fase, aquele Pokémon que é uma gaivota, acho que é o Wingull, ele passa voando e pega um peixe na água, igual as gaivotas fazem quando você vai na praia. E eu nunca tinha visto isso, um Pokémon atacando um outro Pokémon pra comer, sabe? Legal. Isso é uma coisa bem da natureza, e isso é uma coisa que acontece no jogo, você vê isso acontecendo. As pessoas se perguntam, né, pô, os Pokémons eles são carnívoros, tipo um Charizard ele vai comer um Growly da vida, sabe? Sim, ele vai, se ele estiver com fome, ainda vai comer um churrasquinho de Growly. Tipo, tem aquela coisa que o pessoal fala, no anime mostra o Ash comendo Magikarpa, né, não sei o que, tipo, peixe assado é o Magikarpa, não sei o que, tipo, isso não mostra escancaradamente, mas assim, a gente deduz que os Pokémon eles fazem parte da natureza. Então a natureza, ela se vira, ela dá o seu jeito. Sim. Né? É bem por aí, eu acho, e esse jogo ele tem essa coisa, por ele ser um jogo mais recente, né, e poder explorar mais, assim, né, com uma engine mais poderosa e tudo mais, ele também tem esses elementos. E essa coisa dos Pokémons reagindo de forma diferente no cenário e tudo mais, era uma coisa que tinha no Pokémon Snap do Nintendo 64, mas em uma escala muito menor, né? Tipo o Pikachu surfando, por exemplo, que era uma coisa que você podia fazer lá, e certamente, eu não posso afirmar que eu pensei isso na época, mas certamente as crianças, a galera que jogava na época pensava, pô, será que tem mais disso no jogo? Não tinha tanto
tanto assim, mas hoje tem, né? Porque hoje pode ter. E, Coelho, uma coisa que a gente observa também, além desse looping das fases, de você poder voltar, explorar, observar mais, algumas fases elas também ganham ramificações, né? Dentro do jogo, quando você usa o radar, você pode mudar de rotas. É isso que acontece, né? Exatamente. Você tem um ponto, você escaneia e aí você abre um novo caminho, né? Exatamente. Às vezes você vai usar o radar pra você ir pro outro caminho, e às vezes, por exemplo, você tá, sei lá, numa floresta de noite, e aí você usa sua orbe luminosa e você taca ela num cristal, que o cristal vai se iluminar, e aí alguns Pokémon vão reagir a alguma coisa num matinho que tem por ali, e aí você vai perceber que existe um outro caminho que dá pra você ir, né, o seu carrinho. Aí você vai lá e toma outra rota baseada na interação que você teve do cenário. Então não é só com os Pokémon que você vai estar interagindo, né? Os itens que você tem também servem pra você interagir com o cenário em si, abrir novas opções. E aí, por exemplo, nessa nova rota que você pegou, você pode ver também um esconderijo de um Pokémon que às vezes é raro de você ver no caminho normal ou perto de outros Pokémon. Agora tem vários deles. Normalmente essas opções das ramificações, elas vão aparecendo conforme você sobe de nível no mapa, né? O jogo começa a jogar mais coisas e essa ramificação, ela é um desses elementos de passar de nível, né? E assim, quando ramifica, geralmente você faz uma escolha de qual Pokémon que você vai ver, porque eles não vão aparecer todos na fase. Então, contribui com o fator replay também, né? Porque faz assim, agora eu fui pra esquerda e eu consegui fotografar tal e tal e tal. Então, da próxima eu vou pra direita, que aí eu consigo fotografar tal e tal e tal Pokémon. E é legal, assim, que uma dessas bifurcações que me chamou muita atenção é a primeira delas, que você começa na fase e começa a ver uns Pokémon construindo meio que uma represinha ali. Eles estão fazendo o movimento deles e tal. Aí você pega level 2, ele já começa a aparecer um pouquinho mais da represa ali e tal. E aí chega num ponto que avisa, né? Eles terminaram de construir a represa deles. E aí essa represa é um ponto que você pode passar com o seu carrinho. E aí você vai ter ângulos completamente diferentes. Às vezes você vai ver Pokémon diferente. Mas porque a fase foi se modificando pela própria ação do Pokémon dentro daquela fase. Sensacional, cara. Bom, então além dessa variação de cenário, variação de gameplay através dos itens, não sei o que lá, tem também os Illumina Pokémon. Vamos chamar como se eles fossem uns chefões, assim, né? Que são os estágios especiais do jogo. Que aí já é um elemento narrativo da história. Eu acho que a gente não precisa contar aqui pros ouvintes do que eles se tratam exatamente, assim, mas só pra dar uma contextualizada, né? Eles são os Pokémons que são os especiais que a gente tá buscando ali pra poder desvendar o mistério, né? Então tem essas fases especiais que também são fases... E aí, inclusive, eu dei uma travada numa fase dessa. E aí eu pensei assim, puta, eu não consegui completar o desafio de tirar foto, velho. Eu sou horrível nisso. Eu tive esse problema também. Tirei um monte de foto e no final da fase 0 pontos, porque eu não tirei a foto que precisava. Exatamente, né? Porque o jogo, ele tem um momento específico que você vai ter que fotografar uma coisa que esse Pokémon faz. É interessante, né? Nessa fase dos Illumina, tem um Pokémon ali que é o Pokémon do cenário. A galera que viu o trailer, que viu qualquer coisa sobre o jogo, viu provavelmente o Meganium, né? Que ele é o primeiro dessas fases especiais, assim, que você tem contato, e até por isso ele tá no trailer. E aí tem uma coisa que o professor te fala, né? Quando você completa a fase, ele fala uma coisa tipo assim, agora esse Pokémon tá mais acostumado com você. Então volte lá, tente descobrir novas coisas. E aí conforme você volta nessas fases especiais, você vai descobrindo outros Pokémons que interagem com ele, interagindo com o cenário, né? E tem coisas escondidas, assim. Eu vi uma, que eu não vou contar aqui, a gente pode até falar em off depois, mas eu não quero que a galera saiba, que postaram no Twitter, assim, dessa fase do Meganium mesmo, que é um negócio tão escondido que eu fiquei assim, meu Deus, eu joguei umas 20 vezes essa fase e eu não vi. Mas, ô Agaso, o que você achou, cara, da coisa dos Illumina Pokémon? Eu fiquei com a sensação de que era como se fosse um Pokémon lendário, assim, sabe? Gente, tão maneiro, cara. Não sei se você ficou com essa sensação também. Só assim, uma coisa que eu me lembrei, que acho que a gente não falou ainda, é que a mecânica de bater foto do jogo, ela tem uma explicação dentro da história. A maquininha de foto que a gente usa, que parece um celular que sai a lente, ela não só serve pra bater foto, como ela serve também pra fazer análises e avaliações e mandar esses dados para a pesquisa do professor. Em tempo real ainda. Em tempo real, sim. Eles acompanham o que a gente vai fazendo e eles vão fazendo alguns comentários ali enquanto você tá fazendo a sua run ali. Ele vai falando, olha só, essa foto ficou legal, ou então esse Pokémon ficou legal. É como se eles ficassem num telão lá na base, observando a sua performance. Então, por isso, você tem um envolvimento a mais aí, porque você é o ajudante de 10 anos que tá ajudando na pesquisa super importante ali da região, nunca antes feita, a não ser por um desbravador do passado que mexeu com isso e fez um livrinho dele lá, mas super do passado, assim, sabe? Agora tem a tecnologia e você tá lá. É uma história legal, eu acho que dá uma profundidade a mais, um propósito a mais pro jogo. Essa região nova permite que eles brinquem com a diversidade de Pokémon, que não precisa ser necessariamente atrelado a uma região específica, e pode colocar todo mundo ali.
ali. E o Illumina, eu acho que é tipo a cereja do bolo, sabe? Porque é de fato essa sensação de que você tá vendo algo incrível, algo lendário, algo único da natureza. Quando eu fui da primeira vez, o Meganium, ele anda diferente, né? Você sente que você tá na presença de um Pokémon de respeito. É quase que uma situação, assim, de contemplação, sabe? Você fala, caraca, eu tô vendo uma divindade. Pode ser talvez um exagero, isso, mas essa sensação, você arrepia, você fala, caraca, como é lindo, como ele se move de forma majestosa, todo diferente, andando. E o fato de você ter momentos específicos pra fotografar, que é quando eles estão manifestando o fenômeno da Illumina, você tem um momento contemplativo também, que é quando ele não tá brilhando tanto, mas aí você começa a prestar atenção, será que ele vai brilhar agora? Olha esse movimento que ele tá fazendo. E é uma coisa muito especial, assim. Eu confesso que a sensação de você tá jogando essa fase, de bater a foto do Pokémon quando ele tá lá manifestando o fenômeno Illumina, é completamente diferente, assim. É outra coisa. Cara, uma coisa legal que eu senti, primeira vez que eu tive contato com a fase do Illumina, pra quem estudou fotografia, eu estudei fotografia na faculdade, tem uma frase que as pessoas sempre falam, e quem trabalha com documentário também, que é a coisa de o momento de você baixar a câmera, sabe? Certos momentos de você tá vendo uma coisa ali e que você sente que você não quer ver aquilo através da lente, você quer ver aquilo com seus olhos, sabe? Eles conseguiram passar isso da primeira vez que eu entrei, e eu acho que a sensação era essa. Eu tirei umas fotos horríveis na minha primeira run, porque eu tava muito impressionado. Eu fiquei, caraca, isso é muito bonito, sabe? Tipo, é um jogo de Pokémon muito bonito, isso é o que eu quero ver de Pokémon, sabe? E a sensação que dá dos Illumina Pokémon é exatamente essa, é esse deslumbre que o Agazo descreveu muito bem, e tem essa coisa de você até hesitar, tipo, você quer ver, você quer olhar com atenção. Até tem uma referência num filme sobre essa coisa da baixar a câmera, que é um filme chamado A Vida Secreta de Walter Mitty, que é com Ben Stiller. Ele faz até um papel que não é tão de comédia nesse filme. E aí tem um fotógrafo no filme, que é interpretado pelo Sean Penn, e tem uma situação que é exatamente essa. O Sean Penn é tipo um fotógrafo lendário que tá num lugar muito específico pra tirar uma foto que você só consegue tirar uma vez na vida, assim, sabe? E aí ele fica tão impressionado com a situação que ele não tira a foto. Legal. Ele acaba aproveitando o momento, sabe? E é muito sobre isso, sabe? Quem é fotógrafo tem essa coisa na pele, assim, né? E o jogo conseguiu botar até isso, cara. Tipo, eu achei isso tão maravilhoso, sabe? Que eu fiquei, caraca, isso é muito maneiro. Aí depois eu voltei na run e tirei 1 milhão de fotos. Mas, tipo, na primeira vez eu fiquei impactado, sabe? Não, e é bonito, assim. Parece que o ritmo muda, sabe? Muda. Porque você tá focado em acompanhar o movimento daquele Pokémon e ver ele interagindo com o ambiente. Então, assim, é uma sensação de muito respeito, sabe? É muito louco isso, porque... É místico, né? Vira mágico. Sim. É tipo o momento quando você tá assistindo lá o filme do Avatar, que a floresta se ilumina toda. Isso. Sim. É mais ou menos essa vibe. É muito legal. Inclusive, pra não dizer que eu não tenho críticas ao jogo, tipo, o Daniel é muito fã de Pokémon e não vai falar mal. Não, eu tenho. Eu acho que a Illumina, ela é muito bem explorada nessa fase do Meganium e não tão bem explorada nas outras, sabe? Todo esse feeling que a gente tá descrevendo aqui é muito maneiro na fase do Meganium. As outras são legais, mas eu não senti a mesma coisa, sabe? Sim. Esse é um ponto que eu acho que deixou um pouco a desejar, assim. Não que as outras não sejam legais, são legais, mas essa é muito boa, sabe? É muito forte, assim. O que é bom, né? Porque gera um engajamento com você, com o jogo logo no início, assim. Então, é bom por um lado, mas não é tão legal por outro. Cara, você falou assim, essa coisa que você fica impressionado, que eu quero ver aquilo. Esse é o jogo mais bonito de Pokémon. Certamente. É uma franquia que tá aí no mercado há 25 anos 25 anos. É muito amada, tem diversas formas, e esse aqui é o ápice, assim. A gente já viu Pokémons bonitos antes, assim, em termos de textura e tudo mais, no Pokémon Tournaments, que é bem legal. Inclusive, a Bandai Namco é a mesma que fez o Pokémon Tournament. Eles receberam esse jogo da Nintendo por causa do trabalho deles com o Pokémon. E aí, eles fizeram um trabalho mais legal ainda, porque agora eles misturaram eles na natureza. E, tipo, já o segundo encontro que você tem de boss, eu discordo de você. Pra mim, foi muito maneiro. Primeiro porque o Pokémon que eles escolheram não é um Pokémon óbvio, e o local que você tá já é muito legal de você estar ali. O local é maravilhoso, isso é verdade. E a forma com que o Pokémon interage com você, de certa forma, tipo, rodeando, é muito legal. Tipo, tem a cutscenezinha que eles colocam. É o payoff de você ter se esforçado pra poder passar das fases ali e evoluir e tal. Aí você chega naquele momento, e aí você pode aproveitar aquele momento de diversas formas, múltiplas vezes ainda. Mas a primeira vez que você chega em um Pokémon, em um boss, entre aspas, assim, é muito legal, cara. De fato. Apaga tudo que eu falei. Tô errado.
Cara, uma coisa que é legal a gente falar também, a gente citar aqui, né, são os desafios especiais que o jogo oferece a você. Quando você chega num determinado ponto do jogo, você começa a receber uns pedidos dos NPCs, né, como se fossem umas side quests ali, pra você capturar momentos específicos. E, cara, não é muito fácil não, hein? Tem uns negócios ali que são cabulosos, né? Tipo, tirar uma foto no momento que tu joga não sei o que, e aí você joga a luz, aí brilha, o outro Pokémon passa, e você tem que tirar a foto, sabe? Tipo, são umas coisas assim muito específicas e são muitas missões pra você fazer, são muitos desafios. H, você chegou a focar um pouco nesses desafios ou você tá mais tipo, cara, isso aqui, daqui a pouco eu olho? Eu tô assim, num mix, assim, sabe? Eu passo o olho, dou uma olhada, mas eu ainda tô naquela fase de fazer a fase 1 milhão de vezes pra tentar ver o que tá rolando. Tipo assim, eu esqueci tal coisa, tô agora dedicado em tentar chegar no level máximo de cada fase. Então, é uma coisa por vez, né? Não dá pra focar nos desafios e focar nisso, porque os desafios, como você falou, eles costumam ser mais específicos. Então, assim, alguns você consegue, enquanto você tá tirando foto normal, você já consegue bater eles, porque às vezes, na sorte, você conseguiu o que o cara tava pedindo. E outros são muito mais específicos, que às vezes você vai ter que fazer uma run inteira dedicada a tentar fazer aquele desafio, e às vezes você não vai conseguir, vai ter que repetir até você conseguir. É nesse nível. Eu achei muito legal, porque agrega um extra ao jogo, te coloca esses desafios. Se você quiser, sei lá, completar 100% do game, você vai ter um trabalho bem maior pra se dedicar a eles, e aí você tem desafios em vários níveis, né? Alguns mais fáceis, outros bizarramente malucos e muito específicos, mas que te dá uma recompensa pessoal de, olha só, eu consegui fazer esse desafio, e muda um pouco o foco do jogo, né? Contribui pro fator replay, mas agora não é simplesmente tirar fotos livres, é uma foto com objetivo. É essa foto no momento tal que eu preciso tirar. Primeiramente, né? Você precisa identificar quando é esse momento, em qual fase, e depois que identificou o momento, você precisa bater a foto certinha, que nem sempre é fácil. Então, é uma dedicação extra que você precisa ter, que eu ainda não cheguei lá, mas achei uma adição incrível para o jogo. Eu acho legal esse sistema de side quest no jogo, porque ele te ajuda a querer explorar mais. É mais um incentivo também do jogo de explorar e completar o seu álbum. A minha crítica que eu tenho em relação a isso é que todo o resto do jogo você intuitivamente meio que conseguiria fazer, né? Tirar foto, explorar aqueles ambientes. Essas missões, se o cara ele não entender inglês, ele não conseguir sacar o que é que estão pedindo pra ele, fica complicado dele conseguir completar. É verdade. E como muitas crianças, né, vão estar jogando esse game também, eu acho uma pena, mais uma vez, que o game não tá em português, cara. Isso é verdade. Ou dublado, né? Alô, Nintendo, ajuda nós aí. Ajuda nós aí, Nintendo, por favor. Como sempre, a Nintendo esquecendo o Brasil aí, o brasileiro, no cantinho. Mas ainda assim, os desafios são legais, eles adicionam, né, mais uma camada de gameplay aí, então rebate ainda mais a crítica, né, de que, é só tirar foto. Não é exatamente isso, né? E além disso, cara, uma coisa que eu acho que é o que fecha com chave de ouro, assim, toda essa coisa das fotos e você se dedicar e tal. Quando você transcende, você sai da plataforma do seu Pokémon Snap, do seu Nintendo Switch, e você compartilha suas fotos com seus amigos nas suas redes sociais, que eu acho aquela coisa de mostrar o seu álbum de figurinha pro seu amigo, sabe? Você tirou uma foto muito maneira e você quer compartilhar, e você quer mostrar. Até eu vi uma discussão rolando na timeline do Twitter de o quanto você compartilhar suas fotos não poderia ser uma forma de spoiler, né? Porque você estaria mostrando alguns Pokémon que alguém pode não ter visto ainda, fazendo coisas que aquela pessoa não poderia não ter visto ainda, né? Eu até fiz um tweet, uma enquetezinha perguntando para as pessoas se elas achavam que era spoiler, a maioria disse que não, mas eu acho que realmente se você não puder compartilhar, perde um pouco da graça, né, Coelho? Você poder dividir ali com seus amigos. Eu sou chato com spoiler, mas nesse caso, elas tinham que abrir o coração delas, cara, porque não dá pra você considerar isso um spoiler. Tá no core do jogo, ele é feito pra você compartilhar. O jogo, ele te dá opções de você brincar com as fotos com esse intuito. É tipo aquela coisa super legal que Animal Crossing tem, de você construir e depois compartilhar com as pessoas aquelas coisas que você construiu. E tem itens ali que você não encontrou ainda no Animal Crossing, sabe? Que você não sabia que existia, mas você tá vendo a criação das pessoas, a forma com que elas foram criativas, e aquele compartilhamento ali é boa parte do que faz as pessoas se interessarem pelo game também. No New Pokémon Snap, cara, você mostrar as fotos lindas que você tirou, os Pokémon interagindo de forma super legal, tipo de pertinho, de longe, ou você colocando um olho esbugalhado neles, ou colocando memezinho, o jogo
é feito pra você fazer meme, cara. Tipo, teve um meme que eu achei muito bom, que o Andy, do Estação HD fez, ele pegou o Grookey, né, que é um macaquinho, ele jogou uma maçã e o Grookey olhando pra maçã assim com uma cara de emburrado, aí ele colocou um balãozinho na cabeça dele falando assim, pô, não para de tacar maçã e joga uma banana, né? Ele é um macaquinho. Cara, se ele não pudesse compartilhar que o Grookey tava no jogo, perde o propósito dessa questão no game. Sim. Tudo bem se você não compartilhar, tipo, as boss battles, né, pra você saber que o jogo vai ter ali aqueles Pokémon especiais. Beleza. Agora, os outros todos, eu acho que tinha que abrir mão, assim, e simplesmente curtir o efeito que esse jogo tem nas pessoas e nas redes sociais. Eu acho que se você não conta pra pessoa como fazer aquilo, tudo bem. Você só tá mostrando o resultado da sua foto e a pessoa vai ter que descobrir em que lugar, em que mapa, em que nível do mapa. Eu não acho que estraga a experiência da pessoa. Pelo contrário, eu acho que dá mais vontade da pessoa querer compartilhar dela também e ter uma troca legal e todo mundo curtir o game, tanto quem tem o jogo quanto quem não tem, sabe? Nesse caso, eu não acho que é spoiler, não. O que você acha, Gazo? Eu acho que você saber quais Pokémon estão presentes no jogo, você tá a uma distância do Google, assim, sabe? É o que vocês falaram, a essência do jogo é você não só bater a foto, mas compartilhar isso, até porque o compartilhamento é como se fosse a cereja do bolo, porque ao invés de matar a conversa, como um spoiler faria, eu acho que ele faz o contrário, ele gera mais conversa, ele gera olha, como você fez isso, então olha que legal, eu não sabia que dava pra fazer isso. Então assim, você, através de um compartilhamento de uma foto, você pode fazer o que as fotos fazem de melhor, que é capturar momentos e compartilhar esses momentos com as outras pessoas e gerar mais conversa através desses momentos. Então eu acho que você ficar preso em, nossa, mostrou Pokémon tal, nossa, ele tá no jogo, acabou minha experiência, é ruim e limitador pra você também. Então eu acho que você colocar o compartilhamento como spoiler, você tá matando a interação social que aquele jogo foi feito pra gerar, sabe? Porque uma das coisas que você compartilhar vai fazer é compartilhar também o seu amor por aquele Pokémon, o seu amor por Pokémon como franquia e gerar mais conversas com aquelas pessoas que estão vendo aquilo que você tá compartilhando, né? Falar, poxa, que foto bonita. E aí, se a pessoa quer saber como que você conseguiu fazer aquilo, ela vai te procurar e te perguntar. Se não, ela vai falar, esse aqui é meu Pokémon preferido, gostei pra caramba, olha como tá bonitinho. Então, assim, você priva as pessoas de tantas interações incríveis que podem surgir através desse compartilhamento, se você falar que aquilo é spoiler e que não pode ser feito, sabe? Até mesmo porque foi feito pra isso. Eu acho que spoiler, por exemplo, é você falar da história do jogo, ou dos resultados finais, ou do que acontece, e até mesmo acho que nem tanto, mas a gente entende. Agora, o compartilhamento per si, eu acho que não. Acho que é exigir demais com o instituto do spoiler classificar isso aí como spoiler. Sabe de uma coisa que corrobora com isso? O próprio jogo te daria spoiler se isso fosse considerado spoiler. Porque o jogo tem um Instagram dentro dele. E quando você abre pra ver as fotos super legais que os outros fotógrafos do mundo inteiro tiraram, você vai ver um monte de Pokémon que você não encontrou ainda, sabe? O próprio jogo te dá isso. Então, realmente, sou um defensor aqui de, por favor, compartilhe sim. Compartilhem muito. Isso é uma coisa legal até que o Coelho falou e que eu tinha até esquecido de comentar isso, de nem pensado em comentar, que é essa área social dentro do Pokémon Snap, né? Que você tem lá o seu cartãozinho de treinador, né? De fotógrafo, né? E você consegue selecionar suas fotos favoritas. Tem uma área que o professor seleciona as fotos favoritas dele, né? E aí você pode avaliar. Você entrando no perfil do seu amigo, você pode avaliar as fotos dando um sweet, né? Que é tipo um like, né? Nas fotos ali, como se fosse um Instagram mesmo, né? E aí isso é legal porque você fica empenhado, né? Em tirar fotos mais legais. Eu, particularmente, toda vez que eu abro o jogo e eu tiro novas fotos, eu já começo a pensar, cara, eu acho que essa daqui vai pros meus destaques ali pra ver se eu pego uns sweets, sabe? Tipo, isso é muito maneiro, cara. Isso reforça o espírito de comunidade, né? Você compartilha tanto fora quanto dentro do jogo. Então isso é realmente muito legal. Cara, a gente tá indo pra nossa reta final do programa, né, Coelho? Esse papo fluiu, assim, como um flash. Aprovado, tá? Pelo Instituto de Piadas do Coelho. Ok, não sei se isso é bom ou ruim, mas tudo bem. Isso aí fica a critério do público. Cara, a questão é, Pokémon Snap, New Pokémon Snap, esse novo capítulo aí de tirar foto de Pokémon agora no Nintendo Switch, é um jogo que ele é pra todo mundo, cara? Ele vai agradar a galera? A gente falou um pouco sobre o ser ou não fã de Pokémon, mas a
Agaso, você acha que ele é um jogo que pode encantar as pessoas, assim, quem não teve contato, talvez, com outro Pokémon Snap, sabe, que vai numa primeira jornada agora? Eu acho que sim, fazendo aquelas ressalvas sobre a questão de ser fã ou não, que você vai ter camadas que vão aprofundar mais a sua experiência. Eu acho que se você gosta de fotografia, e eu sou suspeito pra falar que eu amo fotografia, eu venho de família de pessoas que trabalham com fotografia, eu não viveria sem fotografia, mas eu acho que é pra todo mundo, eu acho que é pra galera que gosta de Pokémon, que nasceu depois e que não pegou o primeiro jogo, mas você consegue ter esse encantamento só jogando esse jogo. Agora, se ele é pra todo mundo de forma ampla, fala assim, todo mundo vai curtir esse jogo, aí eu já acho que não, porque ele tem uma proposta muito específica, não é à toa que ele é um spin-off de Pokémon, um projeto experimental, então assim, ele foi feito já para um grupo específico dentro dos fãs de Pokémon. Não dá pra eu chegar aqui e falar assim, ele é um jogo que vai ser pra todo mundo, e você que tá me ouvindo falar, então é pra mim, mas você é fã de, sei lá, jogo de tiro em primeira pessoa. Aí você vai comprar e vai me xingar, falar, nossa, cara, falou asneira lá. Então assim, é um jogo de nicho, é um jogo feito para um público bem específico, pensando nas peculiaridades que ele pode entregar e no que ele pode fazer pra ser algo marcante pra essas pessoas. Mas eu não acho que ele é pra todas as pessoas. Eu não sei se eu consegui ficar claro assim. Se você não gosta de Pokémon, se você não gosta desse tipo de jogo, entre aspas, muitas aspas, mais passivo, de contemplação, de você observar e fazer parte ali de uma pequena forma, aí talvez não seja pra você e tá tudo bem. Você acha que vale a pena, né? Só que sim. Com ressalvas, né? É tipo, sim. pra um nicho, né? Mais específico. E você, Coelho? Eu achei perfeita a colocação. Eu também acho que ele é jogo de nicho. O New Pokémon Snap é um jogo pensado pra ser feito em AAA, com o conteúdo de um orçamento AAA. Eu acho que ele foi feito com cuidado. Ele tem a dublagem dele, ele tem as cutscenezinhas bonitinhas, ele tem uma série de Pokémon que tem um monte de interações diferentes. Ele é um jogo que tem bastante coisa pra você fazer. Então, em termos de conteúdo ali, ele entrega isso, né? Mas ele não é um jogo que, sei lá, qualquer pessoa vai jogar. Até porque, cara, ele foge um pouco do que as pessoas esperam dos videogames tradicionais. Você pega uma pessoa que gosta de videogame, você coloca o controle na mão dela, ela vai esperar jogar ou um jogo de tiro, um jogo de plataforma, ou um jogo de navezinha, né? Que também é jogo de tiro, ou um jogo de esporte. Pokémon Snap é bem diferente disso. Você tem que gostar, assim, da premissa. E eu vejo muita gente criticando, Dan. Tipo assim, caramba, é um jogo de tirar foto, não sei o quê. Cara, no meu ponto de vista, isso na verdade é uma coisa muito legal. O Nintendo Switch, o mercado em si, né? Mas eu vou focar no Nintendo Switch, que ele é exclusivo dele. Ele já tem propostas de jogos muito diversas, né? Você pode jogar um jogo open world adventure, tipo como Zelda, quebrar cabeça num RPG tático, tipo Fire Emblem, queimar calorias, cara, no Ring Fit Adventure, que o Cardoso inclusive tá curtindo aí agora. E nesse mix maravilhoso de propostas diferentes de jogos, a gente tem um lançamento focado em tirar fotos e conviver no habitat natural dos Pokémon. É um jogo, sabe? Que foi muito bem executado. Eu acho que isso é muito legal. É uma forma de você tornar a biblioteca do videogame ainda mais versátil, sabe? Você ter essas opções diferentes no mercado, mesmo que não seja pra todo mundo, é muito legal pra quem curte, sabe? Isso que você falou é importante, principalmente no mundo de hoje, né? De internet, de conversas e diálogos e todo mundo se expressando. É legal, e eu acho que é um ponto positivo, a gente como pessoa, como indivíduo, saber quem a gente é e entender que nem tudo no mundo é feito para a gente especificamente. Quando eles pensam em fazer algum determinado produto, seja um jogo, um filme, uma série, eles pensam em uma persona específica que seria o público-alvo daquilo ali. Então, sei lá, o adolescente de 15 anos que gosta de skate e etc. É um público específico que aquilo vai ser feito pra ele. Não adianta eu, que não tenho 15 anos e que não sou muito chegado no skate, ficar reclamando, falando, olha, isso aqui não é bom porque eu não gostei e tal, assim. Tudo bem, eu posso, eu tenho liberdade pra isso. Mas é legal a gente, antes de tecer esses comentários, primeiramente fazer a pergunta, pra quem é determinada coisa? Qual é a proposta pensada por trás daquilo ali, né? Porque tá ok fazer diferente, e eu acho que são atitudes louváveis você sair do que é o padrão e ter uma proposta diferenciada no seu próprio produto ali. Então é o que eles fazem com esse jogo, e é igual você falou exatamente, é um jogo com essa proposta. Então por que eu vou bater nele por conta da proposta que ele tem, sabe? Por conta da identidade do jogo. Sabe o que eu acho, Agaso? O New Pokémon Snap, ele é um jogo que convida as pessoas a sair só uma vez desse lugar comum dos jogos de ação e ter um refresco de algo completamente diferente, né? E totalmente eu aceitei esse convite, eu achei que ele foi muito bem executado, cara.
Sim, eu também concordo. E você, Dan? Eu tô com vocês, cara. É legal quando uma empresa como a Nintendo, assim, né, lança um exclusivo, né, que é o principal jogo desse mês, né? Não sei quando é o próximo que sai, é o quê? O Zelda Skyward Sword, que é não é o próximo, Coelho? Não, na verdade tem alguns outros um pouco menores. Tem o Miitopia que sai em breve também, e que é da Nintendo, então acho que a gente pode considerar ele como grande aí. E até antes do Skyward Sword HD em julho, tem esse novo jogo que a Nintendo anunciou agora, que é o Game Builder Garage, né, de você construir jogos. Mas de realmente jogos grandes que a galera vai atrás e tem um grande orçamento de marketing, o Skyward Sword HD é o próximo, sim. É, exatamente. Então, assim, é uma estratégia legal investir, ressuscitar um jogo que fala muito com o coração de um público muito grande, né, que são os fãs de Pokémon. Eu concordo com tudo que vocês falaram, principalmente a frase que o Agaso falou lá no início sobre, realmente, ele não é um jogo que é pra todo mundo, ele é direcionado pra um nicho, né, que no caso, principalmente vai atingir quem já gosta de Pokémon. Então eu acho que eu vou falar com um cara que curte Pokémon, né, e que talvez ele não esteja tão próximo mais da franquia, que tem o Nintendo Switch, às vezes é o cara que não curtiu muito Sword and Shield, sabe, que muita gente não curtiu, mas que gosta de Pokémon. Cara, esse jogo, ele resgata um sentimento pela franquia que a gente não tem visto nos jogos mais recentes, sabe? A gente teve o Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, que é um jogo que tem nostalgia, mas ao mesmo tempo ia pra um caminho diferente dos jogos padrões, então muita gente não curtiu tanto. Ele é um jogo mais fácil, misturava com Pokémon GO. E aí teve o Sword and Shield, que saiu depois. Teve o Mystery Dungeon, passou meio despercebido pela galera. E agora vem o New Pokémon Snap. Cara, esse jogo, ele é um jogo que ele tá à altura do que é Pokémon. Ele é um jogo muito bem realizado, ele é um jogo muito bonito, ele tem um looping de gameplay muito gostoso. Ele facilmente pode ser tratado como um comfort game, porque, cara, você pegar aquilo ali e ficar jogando, as horas passam, você não sente, você fica tirando foto e repetindo as fotos e faz de novo e não sei o que. E, cara, se você gosta de Pokémon, você tem que jogar New Pokémon Snap. Pokémon Snap, o original, ele foi pedido por muita gente, por muitos anos, e quando esse anúncio novo foi feito, as pessoas ficaram tão felizes, né, porque, como o Agaso falou, cara, a vida sem foto, né, a foto, ela eterniza os momentos, e, cara, o Pokémon Snap, ele como uma foto, ele é eterno, mano. Então esse New Pokémon Snap, cara, ele vem num momento, assim, que Pokémon tá passando pelo seu aniversário, vai vir o Legends ano que vem, que é um frescor, né, parece ser um frescor dentro da franquia, e agora o New Pokémon Snap, cara, é isso que a gente espera de Pokémon, sabe? Que eles sejam audaciosos, que eles tragam coisas diferentes, que fujam da curva, e que sejam bem feitos, e que o fã curta, e aquele cara que talvez não seja tão fã se interesse. E eu acho que esse é o New Pokémon Snap. Foi muito difícil pra mim analisar esse jogo, jogar ele e trazer opiniões aqui imparciais, porque eu sou muito fã de Pokémon, mas assim, eu tenho algumas críticas, como eu já falei, sobre a coisa dos Illumina, que eu não curti tanto as outras fases, apesar de elas serem legais, mas o resto, mano, é um jogo que eu acho imperdível, assim. Desculpa, me estendi aqui, bateu a emoção. Na verdade, eu achei muito legal o que você falou, Dan. Legal. Foi bem legal. Eu acho que fechou com chave de ouro aqui. É um comfort game, sim, exatamente, cara. Eu tenho um amigo que todo ano ele tem um hábito de voltar no Pokémon Snap original e rejogar ele por completo, fazendo 100%. Caramba! E eu acho que o New Pokémon Snap, talvez 100% seja um pouco mais complicado, mas também nem tanto assim. Mas é um jogo que eu acho que ele vai gostar de criar esse novo hábito, né? Vai atualizar o hábito dele. E ele resgata algumas conexões com o jogo antigo também. Eu acho que faltou a gente citar só esse pontinho aqui no cast, que eu achei legal, uma curiosidade, que não é spoiler também, porque isso acontece no iniciozinho do jogo, que o personagem, que era o personagem fotógrafo do jogo original, ele aparece nesse game, Sim, né? é o Todd, e ele inclusive é o que vai para o anime. No jogo original lá, ele aparece no anime e interage com o Ash também. Eu acho que muita gente nem ia saber se eu não falasse, né? Porque eles não explicam exatamente, eles comentam, tal. Sim. Quando eu vi ele da primeira vez, eu falei, peraí, esse cara não é estranho. Aí eu falei, meu Deus, é o cara do primeiro jogo. Só que eu não tinha, assim, a lembrança clara de que era o protagonista do primeiro jogo. Aí eu falei, não, peraí, eu vou confirmar isso aqui. E realmente é, né? Uma grande homenagem aí que ele faz. E aí ele volta mais velho, né? Ao contrário do Ash, os anos passaram para o Todd e ele não tem mais 10 anos. E ele tem o pupilo dele lá. Sim, exatamente. É que nesse jogo você cria o seu próprio personagem, né? Você tem ali umas opções pré-definidas e tal, então não é um personagem pronto, né? Como era no primeiro jogo, até pelas limitações da época, né? Mas é muito legal, cara, ele voltar ali, bate a emoção. E você vê que ele foi bem sucedido, né? E que ele seguiu a paixão de fotografia, que no primeiro jogo ele era um aspirante à fotografia. Exatamente. E trabalhava junto com o professor Carvalho. Verdade, né? Nesse sentido, o New Pokémon Snap deu até uma sequência pra história dele. É, o cara volta velho, agora como expert e renomado, né? Vale lembrar que no anime, aqui no Brasil,
Brasil, o nome dele era Snap, não era Todd. Ah, é verdade. Nossa, eu tinha esquecido disso. Gente, a gente vai chegando aqui agora na nossa reta final de vez. Vamos finalizar nosso episódio. Queria agradecer muito o Agazo, cara, por ter gravado mais uma vez aqui com a gente, cara. Você é sempre muito bem-vindo. E, pô, esse programa falando sobre esse jogo incrível foi muito legal, cara. Portas sempre abertas pra você voltar. Deixa suas redes, deixa onde você faz seu trabalho, pra galera poder te seguir, te acompanhar também, a galera que ainda não conhece seu trampo. Primeiramente, eu que preciso agradecer, né? Toda a oportunidade que eu tenho de falar das coisas que eu gosto, tamo aí, porque espalhar coisa boa nunca é demais, né? E a nossa paixão por essas coisas, eu acho que pode, se puder, contagiar outras pessoas e trazer um pouquinho do que foi pra gente, a gente já tá com o objetivo completo. E é só procurar por Agazo em tudo quanto é rede, porque é @Agazo em todo lugar, né? Você procura aí Agazo YouTube, Twitter, Instagram, TikTok também tem, e por aí vai. H-A-G-A-Z-O. Isso. E eu recomendo vocês que se interessaram assistirem a série do Agazo, do New Pokémon Snap, que tá bem legalzinho. E eu adorei, Agazo, o toque especial que você deu com as fotos dos Pokémon que você tirou nas capas ficou do legal, YouTube. né? Com um pouquinho de tratamento ali, mas ficou muito legal. Dá bem a vibe do jogo. Tem algumas que não tem nem nada escrito, é só realmente a login do jogo e os Pokémonzinhos ali, ficou bem legal. Pra dar um destaque ao Pokémon mesmo, né? Eu tava colocando o protagonista também, mas aí eu falei, não, vou deixar só o Pokémon. E aí fica lá. Muito obrigado, Agazo, mais uma vez, cara, por ter topado participar. Bom, a gente volta quarta-feira que vem, né, Coelho? Porque toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, a gente tá aqui de volta com o nosso querido Final Level Cast. Obrigado quem ouviu até aqui. E, Agazo, você não pediu música na terceira vez que você veio aqui, então acho que você pode pedir uma aí, hein? Eu posso pedir uma música temática? Essa talvez dificulte pra vocês, eu quero o tema Pokémon. Tá bom. Pode ser? Beleza. Muito bom. Vamos muito nessa, bom. vamos nessa. Zabuzeta, é contigo, hein? É contigo, hein, Zabu? Coelho, seguir a gente é bom, né, Coelho? Galera, entra lá na descrição aqui do episódio, você vai encontrar todas as nossas arrobas aqui. E não se esqueçam de seguir o próprio Final Level Cast aí no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, que quarta-feira, às 10 horas da manhã, toda semana estamos aqui com um novo podcast quentinho. E durante a semana, enquanto você espera, conversa com a gente lá no Telegram do Final Level Cast. Todos os detalhes estão aqui na descrição. A gente se vê na quarta-feira que vem. Muito obrigado por terem ouvido. Valeu! Valeu! Tchau, gente! Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com seu poder tudo transformar. Pokémon tem que pegar seu ser. Este podcast foi editado pela Maremoto.